Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Aqui você vai ficar por dentro das notícias do Corinthians, contratações e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. 3, 2, 1, 1, 2, olha o último. 3. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Cássio pode ir para o banco de reservas já no jogo contra o Fluminense. E a gente precisa falar também sobre o que tem por trás desse desabafo do goleiro depois de mais uma derrota. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala rapaziada, bora se inscrever no canal aí pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Obrigado pra todo mundo que tá chegando aqui, que tá se inscrevendo, você que já se inscreveu, minha gratidão, e você que ainda não se inscreveu é meu único pedido. Vamos falar do Cássio, porque foi o que sobrou, assim, o que restou dessa derrota do Corinthians, diante de tantas situações pra gente abordar, com relação às escolhas do Antônio, bastidores políticos fervendo no clube, alguns jogadores que estão fazendo hora extra no Corinthians ou que nem deveriam ter vindo aqui, enfim, uma série de circunstâncias para serem abordadas. O Cássio ele realmente chamou a atenção pela maneira como, primeiro pela sua representatividade, importância, tamanho, e depois pela maneira como ele se manifestou ao final do jogo para dois colegas aí, né, para Lili Nascimento, a repórter da ESPN, e para o André Galvão, repórter do SBT. Ele deu duas entrevistas na saída do jogo muito parecidas, né, uma mais forte aqui, a outra mais forte ali, mas no mesmo tom. Para o André Galvão, ele até ameaça chorar, que é antes que dele dar para a Lili a entrevista, porque, enfim, os detentores dos direitos, né? Então o SBT ali pegou, depois a ESPN, e aí ele botou a mão no rosto, assim, em algum momento parou até de falar, parecia que estava engasgado. Gente, eu acho que a gente precisa chegar à conclusão de que o Cássio, ele não está bem. Não está bem. Isso é o primeiro ponto, tá? Emocionalmente falando, psicologicamente falando, ele mesmo revela isso. E para mim, a entrevista dele foi um pedido de ajuda. No momento que o Cássio dá essa entrevista, ele está pedindo ajuda. Ele está implorando que alguém faça alguma coisa. Inclusive, preservá-lo. Não é o Cássio que tem que dizer que precisa ir para o banco de reservas. Não é o Cássio que tem que dizer que não vai renovar com o Corinthians. Não é o Cássio que tem que pedir um tempo. Ele é profissional, ele é funcionário do clube. Os caras escalam ele como titular, ele vai jogar, vai dar o seu melhor. Ele tem uma história, ele é um ídolo, ele ajuda os mais jovens, ele conhece como poucos o clube, ele está há 12 anos lá dentro, ele é o mais velho, mais antigo. É claro que ele não vai se abster em nenhum momento. Ele é o cara que dá a cara a tapa, por mais críticas que você tenha ao Cássio, por mais falhas que ele cometa. É o cara que depois dá entrevistas. Já tem sido assim nos últimos anos. E esse ano mais ainda. Porque ele é o capitão, ele é o líder, ele é o ídolo, ele é o cara mais experiente. É claro que ele vai lá e dá entrevista, porque ele também toma gols. Mas faz 4 jogos que o Corinthians não faz um gol. E o Cássio não faz gols. Então, realmente, tem coisas assim que a gente não precisa ser só uma coisa ou só outra. O Cássio está mal? Está. Mas realmente ele não faz gols. Ele não é o único problema. Ele não é o principal culpado. E se botarmos ali o Carlos Miguel ou qualquer outro goleiro, talvez, pasmem, não seja essa a solução. Pode ser que o time pare de tomar gols, mas vai começar a fazer? Porque tem outras situações que precisam ser resolvidas. E o Cássio não vai chegar para o treinador e dizer para colocá-lo no banco, porque ele está disposto a ajudar, ele quer ajudar, ele joga no Corinthians, ele é ídolo do Corinthians. Vocês acham que um jogador que é ídolo no Corinthians vai chegar e vai dizer, ó, me põe na reserva? Nunca, nunca. Então não é perfil do Cássio, o Cássio não vai fazer isso. Alguém tem que chegar no Cássio, depois do que ele falou, e aparentemente é o que vai acontecer, e dizer para ele, Cássio, calma, vai cuidar da tua saúde mental, vai para enfim, se consultar com profissionais da psicologia, da psiquiatria, enfim, vai procurar um atendimento, vai procurar paz. O Cássio está precisando disso. Ele está visivelmente arrebentado emocionalmente, por conta da pressão, por conta da reformulação que aconteceu, porque cai tudo nas costas dele, porque ele tem falhado e ele construiu uma história lindíssima, que muitas vezes acaba sendo manchada e arranhada porque o torcedor é passional. E eu acho assim que tá certo o torcedor, não vou julgar o torcedor quer ver resultado. A história tá escrita, beleza, mas e agora? Não tá correspondendo, troca. É a visão do torcedor, eu não julgo. E eu aqui, como analista, considero que ele não tá bem tecnicamente. E ele pode muito bem ir para a reserva. Já falei sobre isso, ele tem que ir para a reserva. Se o momento técnico dele não recomenda, como todo profissional, como todo jogador, ele tem que ser substituído. É normal.
a história não entra em campo. E a história não vai ser atacada. O Cássio merece todo o nosso respeito, mas ele precisa entender que ele não está bem. Ele e outros tantos. Mas se o assunto é o Cássio, beleza. O Cássio tem que abrir mão, abrir espaço para o Carlos Miguel, mas não é ele que vai fazer isso. É o Antônio Oliveira, é o presidente Augusto Melo, é o Fabinho Soldado. Os caras têm que chegar com ele, até pelo tamanho que ele tem. Você não faz isso com qualquer jogador, mas você não trata os desiguais de forma igual, né? A gente está falando de um cara diferente. Ele é um ídolo. Ele construiu isso, então ele merece isso. Você chega no Cássio e fala assim, Cássio, olha só, vamos te preservar. Vamos te tirar aqui. Pode ser até do jogo. É que o Cássio não vai aceitar isso, eu acho. Né? Aceitar a reserva, ele não tem que aceitar. Ele tem que simplesmente acatar, porque é uma decisão técnica. Eu digo, ele não vai aceitar ficar de fora, porque isso aí sim vai ser uma opção dele. E eu acho difícil. Mas se ele quiser, cara, quer ficar uns dias em casa, quer cuidar da saúde mental, quer viajar com a família, quer dar uma pausa, quer dar um tempo, o Cássio merece isso. Acho que o clube poderia fazer isso por ele. Porque aí, cara, ele vai ver que o Carlos Miguel vai entrar em campo e aí provavelmente vai bem, porque a gente já sabe a capacidade do Carlos Miguel. Se ele não for bem, bom, aí a gente vai perceber que o problema não é só goleiro e que talvez a gente esteja entrando naquele probleminha que muitos clubes enfrentam, de que o bom é o que não joga. Né? Então daqui a pouco o Carlos Miguel joga, a gente sente falta do Cássio. Eu acho que o Carlos Miguel vai performar, porque ele é muito bom goleiro e ele está muito querendo essa vaga. Então, o Carlos Miguel performando, o Cássio vai entender que deixa eu treinar melhor, porque quando a oportunidade aparecer, quero retomar. Ele tem 36 anos. Dá para aposentar o Cássio? Dá para entender que o Cássio não serve mais? Se o Corinthians entender, e ele deixou muito claro isso, que o Cássio não serve mais para o Corinthians, o Cássio vai seguir a vida dele. O Fábio saiu com 40 anos do Cruzeiro e foi ser campeão da Libertadores no Fluminense. Faz parte, gente. Se ele achar que ele tem condições de jogar, tem muito clube querendo o Cássio. O Grêmio, inclusive, já tentou o Cássio 500 vezes. Porque é oriundo da base, saiu muito cedo, não conseguiu jogar lá, fez a vida inteira no Corinthians. Então sempre que dá um zum assim, o Grêmio tá sofrendo com o goleiro. O Cássio cairia como uma luva no Grêmio. Agora eu não sei, né? Porque o Grêmio contratou o Rafael Cabral, o Marquezinho chegou esse ano. O Grêmio tem 3 goleiros lá e ainda tem o Kaique também que renovou, então não sei se agora, mas eu jogaria tudo pra cima, me dá o Cássio aqui. Porque é isso, às vezes com outros ares, com um outro momento, com outro clube, no outro contexto, o cara pode render mais e talvez seja bom pro Corinthians, mas eu nem tô falando isso agora, isso vai ser pensado lá no final do ano. A questão é, ele pode dar uma pausa, ele pode muito bem recuperar essa posição, essa condição e daqui a pouco reconquistar essa titularidade, não tem problema nenhum. A gente não precisa, digamos assim, maximizar isso. Meu Deus, o Cássio vai para a reserva. Faz parte, gente. O Fábio Santos em algum momento foi para a reserva. O Yuri Alberto em algum momento foi para a reserva. Cara, as pessoas vão para a reserva quando não estão bem. Jogadores em fim de ciclo vão para a reserva, depois voltam e tal, são utilizados muito nos bastidores, é um processo natural. O Paulinho hoje, pela história que tem, não é titular absoluto, não tem como. Eu sei que o Cássio é o Cássio, mas tem o Carlos Miguel pedindo passagem, querendo jogar, inconformado com isso, eu já falei sobre isso para vocês, com assédio europeu, mas assim, dizendo e bradando nos bastidores que vai embora na metade do ano, vai embora, a menos que ele jogue. Então, o Corinthians está com a faca e o queijo na mão. Cássio, descansa, repousa. E aí o Corinthians dá uma atenção para o Carlos Miguel, que é tudo que ele está precisando para não ir embora prematuramente. Você segura o Carlos Miguel. Carlos Miguel, você vai ter uma sequência agora. E aí é com você. Joga bem, performa, você não sai mais. Pronto. Pronto. E aí vai vir proposta da Europa na metade do ano, ele vai ser titular do Corinthians, o Corinthians bem daqui a pouco. Acabou, ele vai ficar. O Corinthians renova com ele, aumenta salário, define ele como titular e o Cássio fica um cara como na transição até o final do ano e tal. Aí o Corinthians entende se renova, se não renova. Não sei. Mas isso é um outro passo. O fato é que o Cássio está precisando de ajuda por tudo que ele já fez por esse clube. O clube deve a ele essa ajuda. Ele não está sabendo pedir. Ele está implorando, mas não está sabendo pedir. E cabe ao clube cuidar disso. O GE já postou uma notícia dizendo que haverá uma conversa com o Cássio para que ele seja preservado no jogo de domingo. A gente não sabe se no banco de reservas ou até mesmo fora, para que ele possa cuidar da cabeça, mas se não, ele vai ficar no banco de reservas e está tudo certo. E o Carlos Miguel recebe uma chance, e aí a gente vai ver no decorrer, né, se o Cássio vai dividindo essa pressão, que está só com ele nesse momento, e se o Carlos Miguel vai performando a partir dali. Mas me parece que estamos diante de uma mudança no gol do Corinthians. O Cássio parece ter chegado no seu limite físico, emocional, psicológico, técnico, e
E tudo isso pode ser retomado ali na frente. Mas nesse momento, o clube precisa cuidar muito bem do seu ídolo. E muitas vezes, cuidar do seu ídolo é preservando o seu ídolo, é tirando o seu ídolo de cena. Eu acho que é isso que o Corinthians deve fazer. Mas a informação é de que a tendência é muito grande de que ele já não jogue no fim de semana. Você concorda? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima, hein? Deixa o like no vídeo.